Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Hoje estamos aqui com um parceiro meu de conversas literárias, que é o Wagner Merige, um homem da cultura, um homem que é escritor, jornalista, editor, produtor cultural, é um homem cheio de artes e a fazeres também. E está aqui hoje para lançar o seu último livro, a sua última obra, da qual falaremos também numa conversa. Devem estar a estranhar não verem aqui o professor Laranjeira, que em princípio iria apresentar o livro, mas um imprevisto antecipou-lhe um voo e se ele estivesse aqui perdia o avião. Portanto, olhem, têm que... Tivemos que nos safar com a prata da casa, mas eu penso que vamos poder ter aqui uma conversa boa, vamos poder conhecer melhor o Walter e vamos poder conhecer o seu livro e acicatar a curiosidade para a leitura do livro, que é isso que interessa. Não há nada melhor do que ler um bom livro, um livro interessante, com boas ideias e bem escrito. E portanto eu penso que aqui as pessoas já ficarão com uma ideia e podem ter uma ideia melhor ainda se folhearem o livro que está ali. As pessoas que estão lá em casa têm que perceber como é que podem chegar ao livro. Para já, vamos aqui então começar a nossa conversa com o Wagner e depois daquilo que eu já disse que o Wagner fazia, que o Wagner era, eu queria começar exatamente por aí. O Wagner em 2015 veio para Coimbra. 17. Foi em 17. Então há aí um erro qualquer do texto do professor Laranjeira, que diz que em 2015 veio para Coimbra. Mas obrigada por ter corrigido. Em 2017 então veio para Coimbra para fazer um doutoramento, mas eu tenho visto em Coimbra o Wagner a fazer tanta coisa, que eu própria gostava de saber muito bem, melhor, quem é o Wagner, o que é que o Wagner veio fazer para Coimbra e o que é que o Wagner tem feito em Coimbra. Muito obrigado, Cristina, por me receber aqui. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde ao professor que veio ali. Eu estou muito feliz de estar aqui, apresentando esse novo livro, que talvez seja, como o professor Pires Laranjeira, o livro que talvez me completa enquanto ser humano, enquanto investigador, enquanto uma pessoa que interessada na história, na cultura, na formação dos povos. Estou no doutoramento, né? Era para estar terminando agora o doutoramento em literatura de língua portuguesa, porém a pandemia atrapalhou um pouco. Eu vou completar a minha investigação para o ano. Mas eu também sou uma pessoa da cultura, né? Eu vim da comunicação, vim depois da gestão cultural e vim para Coimbra com essa intenção mesmo tanto de investigar, de aprofundar os meus conhecimentos a respeito da cultura portuguesa, da literatura de língua portuguesa, mas também sobre o seu povo, sua história. Essa investigação juntou-se a uma investigação que eu já vinha fazendo no Brasil há muitos anos, numa perspectiva mesmo de tentar entender melhor toda a história da nossa relação de Brasil e de Portugal e contextualizando isso no mundo, né? Porque nenhum país é uma ilha, ninguém vive isolado no mundo, então é um contexto maior, né? E aqui eu encontrei um espaço muito rico em Coimbra. Eu encontrei pessoas muito interessantes, encontrei um cenário com muitas oportunidades de intercâmbio, de troca, e tenho tido a oportunidade de realizar muitas coisas, de fato. Nesses últimos 4 anos e meio aqui, pela minha editora, eu editei 22 livros em Portugal, fora outros livros no Brasil, de autores tanto locais quanto já consagrados, Fernando Pessoa, Luiz de Camões, Sá Carneiro, Flor Bela Espanca, João José Cochufel no centenário dele, o Camilo Peçanha, o Clepsida no centenário do livro, né? E também autores tanto portugueses quanto brasileiros.
E aí, nesse percurso, trabalhei já muito com a Universidade de Coimbra mesmo, nas Semanas Culturais, desde que eu cheguei tenho realizado projetos. E por curiosidade, por interesses diversos, a gente vai encontrando as pessoas e aí, olha, por que a gente não faz alguma coisa junto? E vai surgindo muitas ideias. Então, eu já trabalhei aqui com exposições, com shows, com colóquios, enfim, uma série de coisas que eu já fazia no Brasil e que eu tenho continuado aqui. E para finalizar essa questão, eu percebo hoje que, além de ter compreendido um pouco mais quem eu sou enquanto cidadão, enquanto um ser da cultura e um ser da educação também, é que a experiência de viver esses 4 anos e meio em Portugal aqui me ajudou a ampliar a visão da história do Brasil e de Portugal e perceber que tinha muita história ainda que não foi contada, outras histórias que precisam ser melhor contadas e outras histórias que precisam ser recontadas, porque nesse longo percurso, né, na verdade, de 522 anos de relação, muita da história foi contada ou pelos portugueses, e aí em contraposição aos indígenas que já viviam lá, aos outros povos que foram formar aquele país, que não tiveram voz, ou foram contadas por brasileiros de uma forma às vezes revanchista ou afetada pela violência que foi o processo, né, principalmente nos 300 primeiros anos da relação de Portugal. Então, enfim, eu acho que assim, todo lugar é diferente, a gente tem muitos desafios em cada lugar. Coimbra não é uma cidade fácil também, é uma cidade com muita história, né? Todos vocês sabem muito bem, é uma longa história. Então, se inserir nessa história, se inserir vamos dizer assim, na cena cultural, eu lembro que quando nós nos conhecemos, alguém me perguntou assim, acho que foi a rapariga do Magazine Mutante, a Sara, mas e aí, essas coisas que você tem feito, sei lá, se ela me perguntou se é por sorte ou por amizade, eu falei, não, é por muito trabalho, para poder ter feito essas coisas, para ter tido os resultados que tivemos e ter a confiança de vocês e de você, foi preciso muito trabalho, com muita seriedade, com muita responsabilidade e com criatividade, porque chegar para fazer o mesmo também não faria sentido, né? E foi assim também que nasceram os nossos Vamos Conversar, que temos aqui mensalmente, em que conversamos com personalidades da literatura portuguesa e que têm tido muita aceitação, muito com base no trabalho que o Wagner também tem feito em procurar, em propor e depois em dirigir estas conversas que são exclusivamente online, mas que têm tido realmente muita aceitação, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Sim. Então vamos agora ao livro. Vamos ao livro. Como eu expliquei, o professor Pires Laranjeira só ontem é que nós soubemos que ele não estaria hoje e, portanto, só ontem também é que eu tive acesso ao livro e tive a oportunidade de ler o livro, não com muita profundidade, mas já estou curiosa para ler com mais profundidade porque acho que vale a pena. Mas comecei a reparar em muitas coisas que o livro foca, em muitos aspectos que o livro foca e que eu nem sequer conhecia. Eu não sou de história, mas mesmo assim eu vou gostar com certeza de aprofundar um pouco mais alguns dos aspectos que aqui são focados no livro. E há bocado o Wagner disse, e bem, que há histórias não contadas, histórias mal contadas, histórias que merecem ser recontadas, e depois viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Eu penso que isto deve ter sido uma base para a pesquisa que fez para poder escrever este livro. O professor Pires Laranjeira, eu tive acesso ao texto que ele iria dizer aqui e, portanto,
quando eu referir alguma coisa desse texto, eu vou referi-lo como sendo do professor Pires Laranjeira. Não quero roubar a autoria a ninguém. Mas ele, às tantas, no texto que estava a escrever, não o vou seguir, como é lógico, porque uma coisa é o texto nas palavras e na boca do professor Pires Laranjeira, outra coisa seria eu ler aqui, acho que não tem muito sentido. Mas uma das coisas que ele diz foi: o livro de Wagner Meriz não escolhe exclusivamente empatias nem contorna crueldades, porque a opção foi a de mostrar, tanto quanto possível, factos objetivos, apresentados sem complexidade teórica, mas com o sentido pedagógico de ser claro na explicação da formação social brasileira e na constituição do patriotismo abrangente, sublinhando o processo da exclusão e marginalização de largas maiorias étnicas, indígenas, afro-brasileiras ou outras. E aquilo que eu queria perceber é porquê é que resolveu escrever este livro? Porquê é que resolveu aprofundar esta investigação que depois deu origem a este livro? E, por outro lado, o formato que tem este livro, que é exatamente o dos parágrafos curtos, episódios curtos, são histórias. É um livro de histórias de história. E que eu penso que é adequado a muitas idades diferentes e que é fácil de ler. Aquilo que eu gostava neste momento que o Wagner falasse um bocadinho era exatamente como é que fez esta investigação, o que é que o motivou a fazer esta investigação que depois deu origem a este livro e porquê é que escolheu este formato. Tá bem. Esse livro é dedicado à minha filha, e está ali o professor da minha filha, e também às crianças, porque eu acho que precisamos trabalhar pensando, né, das crianças para os adultos e tal. A história do Brasil, ela é uma história, uma longa história, mas ela é muito mal contada. Eu acho que o professor fala disso tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. E, de novo, é importante que a gente contextualize a história do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, tem-se o livro a Carta de Achamento do Brasil, e aqui em Coimbra é muito discutido, né, esse termo achamento, descoberta e tal. Na verdade, o Brasil, quando os portugueses chegaram, já tinha 3 milhões de indígenas, entre 3 e 5 milhões de indígenas habitavam aquelas terras. Então, não era uma terra abandonada nem sem ninguém. Além disso, voltando um pouquinho, nós temos registros de histórias de pessoas habitando o Brasil há 20 mil anos. Nós temos um fóssil encontrado recentemente, que veio a ter o nome de Luzia, de uma mulher de 20 a 26 anos, que foi encontrado no meu estado, em Minas Gerais, tem 10 anos mais ou menos, que ele tem entre 16 e 24 mil anos de existência. Então, é preciso desmistificar essa história e entender. Então, eu quis contar um pouco dessa história do Brasil para minha filha, e como ela está sendo educada parte da sua vida agora em Portugal, eu precisava também que ela entendesse como a relação se deu com Portugal. Então, Portugal chegou no Brasil, é dito que foi eles estavam em busca das Índias, do caminho das Índias, e se perderam e chegaram ao Brasil, mas isso também são fatos já contestados. O professor Onésimo Teotônio Almeida tem um texto aqui também, onde ele traz uma contribuição ao livro. Já havia buscas por uma ilha chamada pelo Brasil, pelos ingleses, desde o século XII. Então, quer dizer, aquelas terras já estavam ali no radar, apesar de os portugueses também declararam que não tinham mapas, foi por engano chegado, mas já tinha mapas daquelas terras naquela época. Então, é tido como um achamento, né, quisto, né? Foi previsto esse achamento. E aí, esse achamento, a forma que os portugueses ocuparam o Brasil é interessante.
eu quero ressaltar que esse livro ele busca ampliar a compreensão e ele também é pela, vamos dizer assim, pela ampliação da nossa colaboração entre brasileiros e portugueses. Então, ele não tem um sentido de fratura, no sentido de crítica. Eu não contorno as violências, eu não contorno alguns fatos desagradáveis, porém, ele é um livro que pensa, eu acho que o passado para a gente poder construir um futuro melhor, né? Então, os portugueses chegaram e os primeiros escravizados foram os indígenas, né? Tinha mais ou menos 4 grandes etnias que ocupavam o Brasil e essas 4 grandes etnias falavam cerca de 300 línguas. Então, quer dizer, é interessante pensar que a língua portuguesa hoje sobrepôs-se à língua, a essas 300 línguas indígenas. Os primeiros escravizados foram os indígenas, porém, logo os portugueses perceberam que não ia dar muito certo a exploração daquela colônia, de só exploração com os indígenas, porque a forma de atuação dos indígenas era diferente depois dos escravizados. Os homens caçavam, né, estavam fora caçando, e eram as mulheres que cuidavam das ossos. Então, quando eles começaram a escravizar os indígenas, os homens principalmente, por serem mais fortes, eles logo perceberam que os indígenas rendiam menos, porque pela cultura deles, os homens não estavam acostumados a trabalhar, seja na extração de madeira, extração de riquezas vegetais, minerais e tal. E, além disso, eles logo começaram a falecer muito com as doenças levadas e não reconhecidas naquela região, né? A partir dessa constatação de que os indígenas não iam funcionar, os portugueses empreendem o tráfico de escravizados africanos à força. E aí foram 4.900.000 escravizados levados à força para o Brasil, entre 1500 e 1889. Então, quer dizer, essa Constituição e como esses povos constituíram o Brasil, como eles foram tratados, eles nos trazem a um retrato do Brasil hoje, né? Com violência, com marginalização, com exclusão dessas pessoas dos processos decisórios. E aí, por 300 anos, o Brasil foi só uma colônia extrativista. Tinha foram mandados degredados para lá, portugueses, para ocupar aquelas terras, foram separados em capitanias hereditárias, grandes extensões de terra na mão de alguns governadores, governantes, que depois dão a origem aos latifúndios ainda, que perduram no Brasil, que ainda nós não tivemos uma reforma agrária nem ainda daquela época, então as terras ainda são muito concentradas. E aí acontece um fato muito interessante. Vou então fazer uma contextualização. 1776, os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra, depois de uma longa e sangrenta luta com a Inglaterra. As colônias dos Estados Unidos empreenderam uma guerra violenta com os Estados Unidos. A diferença, aí já começa uma diferença da relação da independência dos Estados Unidos com a relação da independência do Brasil. O Brasil não lutou diretamente com os portugueses como os ingleses e os americanos lutaram. Aí, o que acontece? A França, como sempre teve a Inglaterra como inimiga, apoiou os Estados Unidos na guerra contra a Inglaterra e na independência dos Estados Unidos. Isso fez com que a França se endividasse muito naquela ocasião. Então, a monarquia, que já estava em contestação em várias partes do mundo, teve que, na França, aumentar muitos impostos para compensar os gastos no investimento contra os ingleses pró-americanos. Esse aumento de impostos gerou a queda da monarquia e a Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa, chegam os burgueses e os militares ao poder na França, e esses burgueses militares ficam ali um tempo, mas não conseguem manter o poder, muita pobreza. A França, naquele momento da Revolução Francesa, estava muito endividada, com muitos problemas sociais mesmo. Aí tem a ascensão de Napoleão Bonaparte,
parece muito com algumas histórias como a gente vê hoje, o militar ascendendo porque a sociedade civil, os civis não conseguem governar um país ou controlar os anseios de toda a população. Esse militar, Napoleão Bonaparte, ascende ao poder na França e depois disso começa a querer conquistar o mundo, uma sanha conquistadora não muito explicável, né? Quer dizer, e aí ele resolve invadir Portugal. E invadiu Portugal, teve 3 invasões portuguesas em Portugal. E chegaram a destruir muito Coimbra aqui, mataram muitas pessoas, né? Ao invadir, nesse caso, o Napoleão se uniu com o rei da Espanha na época e ameaçaram, ou vocês rompem com os ingleses, o Napoleão falou, ou vocês rompem com os ingleses, expulsam todos os ingleses e ficam do meu lado, eu vou invadir Portugal. E aí a coroa portuguesa e os seus nobres se reúnem e falam, o que nós vamos fazer? Ou nós vamos ficar aqui e vamos apanhar e vamos ser invadidos e vamos ser presos e mortos, ou vamos para o Brasil, ou vamos fugir. Aventou-se a possibilidade de se fugir para o Brasil. E fato, em 1818 a família real resolve, sem nunca ter pisado nos trópicos, sai daqui no novembro, frio, 17 navios levando Dona Maria I, a mãe do Dom João VI, Dom João VI, príncipe regente, com sua esposa Carlota Joaquina, os 2 filhos dele, Dom Pedro e Dom Miguel, e 15 mil nobres partem em 17 barcos para o Brasil. Sai daqui em novembro de 1817, e chega em abril de 1818 no Brasil, depois de uma viagem cansativa, indo para um novo mundo que eles não conheciam, piolhos, doenças. Chegaram lá, Carlota Joaquina, que era espanhola, odiou aquilo lá, e ela já era separada do Dom João VI, o Dom João VI no convento de Mafra, ela no Palácio de Queluz. E aí, enfim, o reino de Portugal se transfere, o reino já era grande, né? Não só Portugal, já tinha terras na África, na Ásia, se torna o Rio de Janeiro, primeiro chegam na Bahia, mas depois, pouco tempo, vão para o Rio de Janeiro e tornam o Rio de Janeiro a sede do Reino de Portugal. Isso, fato, mexeu com o jogo internacional, né? Mexeu com o mapa internacional, porque pela primeira vez um monarca vai reinar numa colônia, nenhum dos outros monarcas da Europa tinha feito essa aventura ainda. Portugal se viu sem rei naquela ocasião, a população não foi avisada, a família fugiu, quando os navios ingleses e franceses estavam trocando tiros, tem até aquela expressão, haver navios, né? Quando os franceses chegaram e estavam trocando tiros, já ficaram a ver navio, porque a família já tinha fugido, e a população de Portugal ficou sem rei, sentiu-se muito abandonada. Mas, de todo modo, para o Brasil foi interessante, por um lado, e teve consequências por outro. Essa mudança fez com que aquela colônia tivesse que se desenvolver, no mínimo, para absorver aquela nobreza. Então, ao chegar aquela nobreza, vários dos nobres ou dos ricos já tiveram que ceder seus palácios, suas casas para essas novas nobrezas. O aumento do aluguel, naquele momento da chegada dos portugueses lá em 1818, explodiu no Rio de Janeiro e na Bahia, porque tinha uma casa por um certo número de pessoas. Então, quer dizer, chegou um número de pessoas e com luxos e tiveram para se sustentar, manter, tiveram que começar a cobrar impostos altíssimos ali, o que já eram cobrados e tal. Então, quer dizer, essa história do Brasil, a gente tem que entender tudo isso, né? E pouco antes da independência do Brasil, depois de 13 anos que a família real estava lá, de 1818 a 1808, eu falei errado, 1807 e 1808. De 1808 até 1821, o Dom João VI ficou como rei de Portugal e rei do Brasil. Tanto que em 1815 ele
como uma das alternativas para ainda controlar o Brasil, ele anexa o Brasil ao Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. São as várias etapas de anexação ou de controle do Brasil. Houve um desenvolvimento no Brasil, mas já as ideias iluministas aqui em Portugal, na Europa, os liberais de Portugal, principalmente do Porto, começaram a cobrar: ou você volta, rei, volta, e vem reinar em Portugal, ou então você fica e nós vamos tomar conta de Portugal. Então ficou uma disputa ali, vou, não vou, né? Quer dizer, para o Brasil, ele teve que desenvolver coisa ali. Então criou a imprensa nacional, criou algumas estradas, criou um exército, teve que comprar barcos para se defender, para gerir aquilo ali, né? Depois de muita pressão, Dom João VI resolve voltar para Portugal em 1821 e deixa o seu filho, Dom Pedro, como imperador do Brasil. Só que Dom Pedro era um menino que tinha chegado no Brasil com 10 anos e aos 23 se torna imperador. Muito imaturo e cresceu nos trópicos, né? Brincando, namorando e fazendo tudo o que tinha que fazer e sem se preocupar mesmo. Ele de fato, me parece que ele se apaixonou por aquela vida do Brasil. E ele era muito criticado pelo Dom Miguel, porque o Dom Miguel manteve-se um portuguesinho mesmo e o Pedro não. O Pedro misturou, falou brasileiro e arrumou namoradas de todas as cores, de todas as etnias, enfim, abrasileirou-se, né? Então esse menino de 23 anos se torna imperador. Dom Pedro vem, o Dom João VI volta. Apesar disso, ele volta, fica aquela disputa ali. Os portugueses ainda assim sentem que o filho lá, mesmo o Dom João VI voltando, o filho tomando conta, ainda assim ficou assim: não, mas o Brasil não pode se tornar uma monarquia, tem que ser uma colônia, nós é que devemos ditar todas as regras, não é o seu filho que vai gerir. Então ficou uma disputa muito grande entre os liberais do Porto, principalmente, e esse negócio. Então começaram a exigir que o filho voltasse também. E aí é onde acontece, vamos dizer assim, o processo de independência do Brasil. Mas antes de chegarmos à independência, eu gostava, um bocadinho antes, e voltando aqui às palavras do professor Pires Laranjeira, ele às tantas diz que no seu livro, sem amaciar a virulência da história, das suas tragédias, este livro pretende igualmente chamar a atenção, creio que mais dos leitores brasileiros, para o contributo incontornável da colonização portuguesa no que tangeu ao erguer de um novo Estado-nação com uma unidade visivelmente invejável por parte dos seus vizinhos de língua espanhola. Muito importante. Realmente, os portugueses contribuíram para forjar, para formar aquele país. Mas nem mesmo na época da independência era consenso de que a independência era um caminho. Mesmo às vésperas do processo de independência, nem lá no Brasil, nem em Portugal, sabia-se que se o melhor caminho era tornar um país independente. Então, quer dizer, a independência não era um consenso. Aliás, no seu livro, aqui diz, às tantas diz, e baseando-se no que diz o historiador Sérgio Buarque, diz que a independência do Brasil aconteceu menos por vontade dos brasileiros do que por divergências entre os próprios portugueses. Sim. E continua a dizer que a independência foi resultado de uma guerra civil entre portugueses. Exatamente. Essa guerra civil que se prolongou por bastante tempo. Né? Exatamente. E aí o que acontece? A contribuição aconteceu. E aí a independência do Brasil começou, na verdade, a ser planejada aqui em Coimbra, porque a pessoa que nós temos como patriarca da independência, o senhor José Bonifácio de Andrade e Silva, foi estudante e professor na Universidade de Coimbra. Ele foi um estudante brilhante, ele era de uma família muito rica do Brasil, como todos os brasileiros que vieram estudar em Coimbra, porque como a única universidade do Reino e do Império, foi daqui que desde 1547 os brasileiros vieram estudar, porque não tinha nem no Brasil, nem em outras partes do Portugal.
E também porque os portugueses, e sem contornar as violências, impediu o ensino no Brasil, queria manter aquela colônia mesmo fechada, alienada. Então, a nossa primeira universidade é de 1919, só. Foi criado algumas escolas quando Dom João VI chegou ali, de medicina, de direito, precisava de algum desses profissionais, mas a nossa universidade foi postergada só praticamente pré-independência começa a ter universidade. Então, quer dizer, foi um país que manteve-se, por isso até hoje, na raiz, a falta de educação do povo, a alienação da grande camada da sua população, por causa disso. Diferentemente dos espanhóis, que a cada parte que foram chegando, eles foram fundando universidades. Então, isso teve dois lados pelos espanhóis. Pelo lado dos espanhóis, foi uma coisa, vamos dizer assim, eu acho boa para os povos que ficaram na América Espanhola, e interessante no sentido de que mostrou que os espanhóis estavam explorando tanto quanto, mas também pensavam na educação. Por outro lado, essa fundar a universidade fez com que surgisse ali, em cada parte da América Espanhola, núcleos que acabaram se dividindo em inúmeros países. E o Brasil, por uma série de assuntos que a gente pode vir a tratar aqui, manteve-se unido, manteve-se essa potência que é 93 vezes maior em termos de território do que o tamanho de Portugal. E por isso mesmo tem uma carta, uma vez, depois que Dom Pedro já é imperador do Brasil, ele manda para o Dom João VI, para o pai, fala assim: pai, me tira desse trabalho, me tira dessa função de comandar esse país, porque é impossível comandar esse país, ele é muito grande, é uma coisa, assim, nem eu, nem o senhor, nem ninguém conseguirá. Mas, enfim, a contribuição dos portugueses, realmente, construiu-se muita coisa. Mas aí, quando o José Bonifácio, depois de ter feito uma carreira brilhante de estudante em Coimbra, na universidade, ele, depois de se formar, ele passa 10 anos viajando pela Europa e visitando as maiores universidades do mundo, entrando na sociedade de ciências de várias universidades, de vários países. Tem 2 ou 3 minerais no mundo que ele descobriu, era mineralogista com outros europeus. E aí, esse cidadão que se tornou muito culto foi contratado a peso de ouro pelo rei de Portugal para vir fundar a cadeira de metalurgia na Universidade de Coimbra. E aqui, já vivendo, ele viu a Revolução Francesa nas ruas de Paris. Ele vivendo esse universo já das ideias iluministas, depois de cumprir o seu trabalho aqui, e ele também, durante as invasões francesas, pegou em armas, junto com os conimbricenses, para defender-se dos franceses. Teve um grupo armado que tentou se defender dos franceses aqui. Ele resolve voltar para o Brasil e na conjuntura ali, percebeu que ou o Brasil buscava um caminho próprio, ou manter-se sob as ordens de Portugal seria um imbróglio difícil de resolver, né? E, além disso, os portugueses estavam brigando aqui. Então, se articularam ali para fazer uma independência. Só que aquela independência, que para nós, para os brasileiros, é muito complicada, porque não foi uma independência, assim, não foi... Os brasileiros não foi uma guerra contra os portugueses imediatamente, mas também não foi pacífica. Pois. Porque chegou-se a um acordo, o Dom Pedro, e aí é muito controverso todo o processo, ele voltando de uma viagem a Portugal, onde ele foi tentar conter os ânimos de alguns núcleos da elite de Portugal, de São Paulo e de Minas, que estavam pró-Portugal. Quando ele foi conter conversar, prender alguns ali, no sentido de obedecer a ele como imperador, na volta ele recebeu uma carta da imperatriz Leopoldina, com quem havia se casado por procuração, uma austríaca que casou-se com ele com 20 anos, muito bem criada, filho dos Habsburgos da Áustria, que deu filhas para várias dinastias, várias monarquias do mundo, inclusive uma das irmãs da imperatriz Leopoldina brasileira, depois casou-se com Napoleão Bonaparte. A imperatriz Leopoldina, que foi, muita gente acha que o Brasil
diferente de muitos países, já conquistou uma mulher no poder, que foi a Dilma Rousseff, agora recentemente. Não, a Imperatriz Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil, porque enquanto ele esteve fora alguns momentos, esse jovem imperador Dom Pedro I lá e Pedro IV aqui, ela comandou o Brasil. Então muita gente também não sabe desse fato histórico, que já tivemos uma mulher no comando do país. Ela muito bem orientada política e culturalmente, mais do que ele, que cresceu no Brasil, estudou música, estudou tudo que tinha para estudar, mas era um bom vivant. Essa menina a austríaca, a Leopoldina, era muito estudiosa, se interessava pelas plantas, pelos animais, então levou uma missão de austríacos para estudar o Brasil quando foi e tal. Ela é tida como a articuladora política, porque pela família dela tinha muito mais articulação na Europa, muito mais bem instruída. Ela manda uma carta para ele no caminho de volta entre Minas Gerais e São Paulo, falando assim: olha, ou a gente rompe com Portugal, ou então Portugal vai nos subjugar novamente e tal. Então é tido como, no 7 de setembro, ele voltando às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, ele, depois de receber essa carta, ele fala: olha, pelo meu sangue, pela minha honra, juro defender o Brasil. Se Portugal quer nos subjugar, agora, a partir de agora, é independência ou morte. Essa é conhecida, né? Só que não foi exatamente assim, né? Primeiro porque a cena que nós conhecemos como independência é um quadro que se pode visitar dele, do Dom Pedro, em cavalos alazões, com uma guarda presidencial, uma guarda poderosa de cavalo. Esse quadro foi mandado pintar 60 anos depois da independência pelo filho dele, Dom Pedro II, que foi depois que ele renunciou ao Império do Brasil. Ele pôs o filho, deixou o filho dele, que depois reinou como segundo imperador do Brasil por 60 anos. Esse filho dele, com a monarquia já acabando no Brasil, porque ela termina em 1889 com a proclamação da República, até antes da República de vocês, que foi em 1910, né? Ele manda pintar esse quadro que nós conhecemos como o quadro da independência do Brasil, 60 anos depois. Apresenta na Academia de Florença para vários monarcas. A rainha Victória da Inglaterra foi convidada, mas chegou atrasada, mas vários monarcas, como um feito da monarquia, porque a monarquia já estava muito abalada no Brasil, em 1889, já há bastante tempo depois da independência. Mas esse quadro é inspirado numa batalha do Napoleão. Então, ou seja, o quadro que nós conhecemos como um quadro que representa a independência do Brasil não teria sido daquele jeito. Foi inspirado num quadro feito por uma batalha do Napoleão. E aí, por exemplo, ele está lá com os cavalos fortes. Ele talvez estivesse com uma mula, porque era uma montanha, todo sujo. Dizem que no dia ele estava na beira do rio, porque ele estava com diarreia. Então ele estava na beira do rio porque ele estava com diarreia, então precisava se limpar. Então, assim, eu venho desconstruindo esses mitos no livro, mas sem dizer que teve esse fato. Teve, de fato, em 1822 ele declarou. Antes disso, já em agosto, ele, no Rio de Janeiro, antes dele partir, já pressionado, ele teria dito também, teve uma cerimônia chamada como o Dia do Fico, porque as cortes portuguesas falavam: volta, volta. Aí ele falou: não, eu vou ficar. Aí tem o Dia do Fico e depois ele diz a independência. Mas é interessante que a independência do Brasil, aí ele nomeia esse homem, o José Bonifácio, estudado aqui em Coimbra, como seu chanceler e primeiro-ministro, e esse homem é quem organiza os ânimos, é quem faz os acordos, é quem coloca os estados pro Brasil a favor e organiza o exército brasileiro para ir matar e combater os estados que estavam a favor de Portugal. Então a independência do Brasil é tido como foi um acordo entre filho e pai, mas houve muita violência, houve muitos estados que estavam a favor de Portugal, e que esse chanceler brasileiro, o Bonifácio, primeiro-ministro,
fez a cabeça ali do Dom Pedro. Não, vamos esse Brasil tem que ser unido. Então nós temos que combater isso. Então houve muita violência e é muito interessante que todo mundo conhece a independência do Brasil como 7 de setembro, mas na Bahia a independência do Brasil é comemorada no dia 2 de julho de 1823. Foi só quando lá na Bahia acabou a guerra dos brasileiros contra os portugueses e foram expulsos os portugueses. Então a independência do Brasil tem até isso. Muita gente não sabe que a independência do Brasil, para todo o Brasil, para o governo, tem paradas militares, é 7 de setembro, mas na Bahia, e aí na Bahia, como é a Bahia, que é um lugar de festa, de alegria, tem uma baiana aqui, o 2 de julho é quase um carnaval na Bahia. É uma festa, porque eles expulsaram os portugueses, se tornaram livres, então a independência do Brasil tem todos esses aspectos. E para finalizar, quando Dom João VI volta e deixa o filho, e o filho depois manda carta e fala, nos separamos, Portugal falou assim, não, eu não aceito isso. Então, chamou a Inglaterra, que sempre foi aliada de Portugal, para mediar um acordo entre Portugal e Brasil, para ressarcir Portugal pelos investimentos, pelas contribuições de infraestrutura no Brasil. Esse acordo custou um absurdo para o Brasil, e talvez até hoje, apesar de que com o Lula a gente ficou com reservas muito grandes, e o Bolsonaro está torrando tudo agora, mas até há pouco tempo a gente estava devendo, tinha uma dívida externa brasileira, porque quando o rei Dom João VI resolve voltar, para não perder o poder aqui, ele tira tudo que ele tem no Brasil, né? Do ouro, já tinha formado um Banco do Brasil, rapa tudo, né? Literalmente rapa tudo, e além disso impõe um acordo. O Brasil teve que pagar na época 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, um acordo chamado Acordo do Rio de Janeiro, que foi firmado em 1825, 2 milhões. Esse dinheiro não dá para calcular hoje quanto seria hoje, pago pelas infraestruturas. E a Inglaterra, esperta, que sempre foi muito esperta, né, que tirou Portugal da jogada ali, ajudou os brasileiros, depois ficou quase com a dona do Brasil ali também, e depois os franceses tomaram um pouco, os holandeses, cobrou 600 mil libras esterlinas para articular esse acordo. Então foi assim, aquele acordo assim, tudo bem, vocês ficam, mas vocês pagam para nós, e para que esse país ficasse unido, houve uma violenta matança de muitos brasileiros. E quem é que foi morto? Os indígenas, que foram contratados para trabalhar ao lado dos portugueses, os africanos, os escravizados, ou já os que tinham alguma alforria, ou os escravos mesmo, foram colocados. Então, quer dizer, a elite fez todo um jogo, manteve-se no poder, Dom Pedro, para que os estados brasileiros fechassem com ele, aceitassem a autoridade dele, deu autonomia para os estados, então ali que a colônia não tinha eleição, estaduais, locais, né? Então ele criou logo uma constituição com o José Bonifácio, deu poder local à elite local, criou uma junta governativa no Rio de Janeiro para mandar representantes dessas terras. Então, quer dizer, ele foi criando formas de ter todo mundo na mão para ele manter-se no poder. Aí, enfim, essa história vai, depois o pai morre, ele vira também o imperador do Brasil e rei de Portugal. Não se pode contar a história toda, que senão depois as pessoas já não leem o resto do livro. Mas no meio destas histórias todas, Wagner, eu encontrei várias referências às ligações Coimbra-Brasil. E é engraçado que aqui, às tantas refere, numa das pequenas histórias, diz: um dos primeiros portugueses a respirar o ar do Brasil foi o frade franciscano Henrique Soares de Coimbra, que no dia 26 de abril de 1500, o primeiro domingo após a Páscoa, rezou a primeira missa no Brasil, no Ilhéu da Coroa Vermelha, na Bahia, assistida pela tripulação e à distância, em terra firme, é natural que seja à distância, não é? Por cerca de 200 indígenas.
Ele foi o franciscano, foi depois o Bonifácio. Soube também que o Manuel Braga, eu não sabia que Manuel Braga, que é o nome do nosso parque da cidade, que também era brasileiro. Sim. Ou seja, estas ligações entre Coimbra e o Brasil são já muito antigas e têm sido intensas, até com reflexos importantes, quer num lado, quer no outro. E penso que têm também algumas histórias interessantes aqui no seu livro sobre estas relações entre Coimbra e o Brasil. E isso para mim me surpreendeu saber, eu não sabia de muitas dessas histórias, então eu precisava estar aqui para descobri-las. Mas eu só quero dizer também que eu tive que buscar informações em outras partes, em Porto, Lisboa, Évora, Inglaterra. Esse livro foi escrito ao longo dos últimos 10 anos, com visita a vários estados do Brasil, a arquivos públicos, a teses, a estudos acadêmicos, a matérias de jornal e tal. Mas realmente, um dos primeiros, ou se não, o primeiro português que pisou no Brasil foi de Coimbra, o Frei Henrique. Ele reza essa primeira missa à distância, porque eles chegaram, num primeiro momento acharam que as terras, né, entre aspas, que não tinha ninguém, depois logo perceberam que tinha habitantes, então ficaram com receio de descer e já tomar o que seja. Eles já tinham armas de fogo, mas não sabiam o que tinha ali. Então, mas em maio, uns 15 dias depois, eles já conseguem descer e aí já erguem uma cruz ali na Cruz de Cabralha com as armas de Portugal e reza a segunda missa. E o próprio Frei Henrique. Então, desde o primeiro momento, Coimbra está ligada ao Brasil. Depois disso, a gente tem aí tanto a relação dos brasileiros que vieram estudar, quanto vários portugueses que vão estudar lá, que vão estudar e vão trabalhar. Um dos que se destacou muito foi o padre Antônio Vieira, que se apaixonou pelo Brasil, né? Viveu intensamente ali, defendeu de certa forma um pouco os índios, apesar de que e denunciou a violência contra eles, apesar de que não fez nada e que por sua missão, ao catequizá-los, ao colocá-los nas missões, contribuiu para suas mortes por doença, para o seu amansamento, para a sua substituição da sua língua pela língua portuguesa e tal. E que Padre Antônio Vieira também, muito importante, e aí é importante também a gente dizer assim, né, quem constituiu o Brasil? O Brasil foi constituído pelos portugueses, os indígenas que estavam lá, os africanos, por homens e mulheres, né? E Padre Antônio Vieira, por exemplo, é interessante porque é conhecido como o imperador da língua portuguesa por Fernando Pessoa e por José Saramago, porque escrevia muito bem, porém, no trato com as mulheres, nos sermões, foi muito cruel com elas, porque para ele as mulheres eram a serpente tentadora, devia ser mantida na cozinha ou nos quartos do fundo, era um objeto de uso do homem. Mas isso também tem que ser enquadrado na época. Isso exatamente, era o precisamos pensamento enquadrar, exatamente. Porém, enfim, um personagem que viveu ali, né? Ele reconheceu que os índios tinham alma, mas, por exemplo, por outro lado, não reconheceu que os africanos tinham alma. Sim. Então, são personagens muito interessantes. Aí nós temos uma série de personagens, né? Nessa longa relação aí. Eu descobri uma coisa aqui que para mim eu acho fantástica. Talvez o segundo poema mais famoso do Brasil foi escrito aqui em Coimbra. Chama-se Canção do Exílio, só podia ser, né? Por um maranhense, o Gonçalves Dias. E aquele poema, não sei se vocês conhecem, que começa assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como a... E por aí vai. E era um estudante aqui do Maranhão, do norte do Brasil, que estava com saudade. Esse poema não é totalmente original, ele é inspirado num outro francês, a forma dele, essa coisa de referir a terra e tal. Mas muita gente no Brasil não sabia disso, né? Não sabe disso. E ele talvez só é menos conhecido porque ele entrava nos livros de criança, estava nos livros ao lado de Castro Alves, ao lado do Drummond. Ele talvez só é menos importante ou menos conhecido porque aquele do Drummond tinha uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, né?
Então, e é muito interessante que esse senhor, o Gonçalves Dias, e tantos outros que passaram por aqui, ele, nessa canção do exílio, ele chora a saudade da sua terra, e tem um fato muito interessante, ele, na volta ao Brasil, chegando próximo da terra dele, o barco que ele estava afundou, e todo mundo se safou, só ele morreu. Não sabia. Essa é uma história. Não sabia essa história. Enfim, tivemos várias coisas. A Inconfidência Mineira, eu sou de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, que aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789, foi talvez o movimento mais forte, apesar de não ter acontecido, é o mais forte, ele é retratado em muitos filmes, é estudado, todo mundo sabe um pouco da Inconfidência Mineira. Ele foi, que aconteceu em 1789, em Minas Gerais, por causa da alta cobrança de impostos na extração de minerais, de ouro, de diamantes, pelo Marquês de Pombal. O terremoto de Lisboa, que acabou em Lisboa em 1755, parte da reconstrução de Lisboa foi custeado com ouro do Brasil. Sim. E o Marquês de Pombal foi muito cruel no Brasil, assim, ele impôs muitas cobranças de impostos, foi muito violento, levou o irmão dele para governar a Amazônia. Então, portugueses e brasileiros, um deles, o Tomás Antônio Gonzaga, que nasceu no Porto, mas viveu no Brasil, escreveu um poemário muito famoso também, o Marília de Dirceu, escreveu aqui em Coimbra, é muito estudado no Brasil. Ele, junto com outros brasileiros, tentaram contestar o poder português em Minas Gerais, e foram esse movimento independentista foi descoberto antes de acontecer. Aí a Dona Maria II era a rainha ainda em Portugal, foi todos condenados, um processo que todos foram condenados, umas 15, 16 pessoas, só que pouco antes das sentenças serem colocadas, veio uma carta de Portugal perdoando todos, só um deles que não foi, que era justamente o menos privilegiado, o que não era da elite, era um alferes, que é conhecido como Tiradentes, que é o mártir, um dos mártires da independência do Brasil. Ele foi esquartejado, o corpo dele foi esquartejado, a cabeça e partes do corpo foram afixadas em Ouro Preto, que é uma cidade que era a Vila Rica, a capital do estado dos ouros, dos diamantes no Brasil, e sua cabeça decapitada e deixada ali como exemplo para que ninguém ouse contestar o poder da coroa portuguesa. Ainda hoje temos uma estátua dele na Portagem. Aquela estátua. Do Tiradentes? Sim. E ele está lá no Brasil também, é um estado, Ouro Preto é quase uma réplica de Coimbra, né? Parece-se muito, e enfim, são histórias da independência, né? Exatamente. Temos aqui também depois uma secção no livro também com outras histórias, que têm a ver, da mesma forma que brasileiros vieram para cá estudar e escreveram cá coisas, também temos ao contrário, temos Pessoa a ir para o Brasil, temos Saramago a ir para o Brasil. Ir para o Brasil. Ele quis ir para o Brasil nos anos 60, né? Quis mudar para lá, porém, eu acho que pensou assim, tem ditadura aqui, mas também tem ditadura lá, eu acho que ditadura eu vou por aqui, ditadura, não é? Né? Mas pronto, há uma série de um capítulo só com histórias deste tipo, e isto tudo só para dizer que vale mesmo a pena ler este livro. A conversa vai boa, estávamos aqui uma noite inteira sempre a conversar, mas temos que deixar também algumas coisas para que as pessoas possam ler, ter curiosidade em ler este livro, que eu acho que vale a pena. E vou só terminar com um período do professor Pires Laranjeira, que diz: o livro, organizado em parágrafos curtos,
ou no máximo com 3 ou 4 páginas, apresenta-se como um volume de factos históricos que ajudam a explicar o Brasil, contendo algumas curiosidades habitualmente desconhecidas do chamado grande público e até aspectos mirabolantes das ligações entre o Brasil e Portugal, mas que sugerem pontos a retomar, pontos a desenvolver, contrapontando por vezes com a malícia da narração histórica, surpreendentes oposições que mais parecem interligações de amor-ódio. E é com palavras sobre esta relação, sobre o futuro do que o Wagner acha que deve ser esta relação Portugal-Brasil, Coimbra-Brasil, que nós nos despediríamos agora desta deliciosa conversa. Queria só mesmo ouvi-lo falar sobre esta questão do futuro. Tá. O professor Eduardo Lourenço é brilhante intelectual português que faleceu tem 1 ano e pouco, né? Ele deu aula na Bahia também e em outros lugares também se formou, que deu aula em Coimbra, né? Ele dizia uma coisa muito interessante, que Portugal se ressente do Brasil não tê-lo como seu pai. E aí ele vai além, né? Ele diz que, e com razão, de que o Brasil tentou, por uma série de razões, apagar um pouco as referências de Portugal e mirou-se principalmente dos anos 40 do século XIX, do século XX até agora há pouco nos Estados Unidos como uma referência. Então, e ao mesmo tempo, uma professora portuguesa, a Maria José Soares, se não me engano, no prefácio de um dos livros do Eduardo Lourenço, do Brasil, Delírio e Fascínio, ela fala que compreender o Brasil é compreender o ser português. Então, quer dizer, eu acho que nós somos países irmãos. Se a gente pensar assim, eu acho que nós temos muita coisa para fazer, nós temos muita coisa para construir juntos. Eu acho que depois, sinceramente, eu não conheço casos de xenofobia contra portugueses no Brasil. Na história, eu não lembro da gente ter. Teve nos momentos da independência, teve no pós-independência, o Pedro I e aqui Pedro IV, quando ele vem lutar, porque aí essa é importante, ele renuncia ao Império do Brasil e deixa o filho com 5 anos, que vai esperar 10 anos até virar o segundo imperador, com uma junta governativa. Ele renuncia ao reino de Portugal e dá o seu lugar para Dona Maria II. Só que Dona Maria II depois é destituída pelo Miguel, o irmão dele, e aí o Dom Pedro sai do Brasil em 1831 com 8.000 mercenários e vem lutar contra o irmão para tomar o reino e devolver para sua filha, Dona Maria II, que reinou até o final da sua vida, depois que ele... E o Dom Pedro, com 8.000 mercenários, chega ao porto e enfrenta 80.000 soldados do Miguel e ganha, né, torna aquela batalha do Porto, né, a cidade invicta, ele é venerado no Porto e tal, e Dona Maria II reina, né? Dona Maria II, que nasceu no Brasil, é a única rainha que reinou na Europa, que reinou em um país na Europa, que não nasceu na Europa. Ela é filha do Dom Pedro e reinou no Brasil. Então, quer dizer, o Dom Pedro saiu do Brasil, deixou seu filho controlando o Brasil e ficou até 1889, e também controlou, quer dizer, a dinastia dos Braganças ficou aqui 270 anos no governo de Portugal, né? Então, só para dizer o seguinte, nós temos uma história que eu não vi, teve naquele momento, quando ele sai do Brasil, quando ele vem, ele estava muito contestado, quando ele renuncia ao Brasil para o filho, ele estava muito contestado lá, estava fraco já, porque ele se envolveu em muitos escândalos lá também, ele teve uma amante, a Marquesa de Santos, que foi um caso muito extravagante no Brasil, ele casado com a austríaca e teve muitos filhos com ela, essa austríaca teve 6 filhos, um atrás do outro. Tem um filme que passou agora no Alma, A Viagem de Pedro, contando essa história.
essa austríaca teria morrido até de uma violência dele, porque ele coloca essa Marquesa de Sade como aia dentro da casa da esposa dele, da imperatriz. Ela não gosta, mesmo assim ela aceita. A Marquesa já com 2 filhas do Dom Pedro também. O Dom Pedro teve 34 filhos, gente. 34 filhos. Essa também não sabia. 34 filhos. Então, ela teria morrido, a austríaco, porque ele chutou a barriga dela, ela morreu num parto. Então ele volta para Portugal muito atordoado, e vem, luta, ganha, depois morre aqui em Portugal. E é interessante, ficou dividido, a vida dele parece ter sido para ser dividida entre o Brasil, né? Porque depois que ele morreu no Palácio de Queluz, ele deixou um testamento que ele queria doar o coração dele para o Porto, e teve uma fragata de barcos levando o coração dele até a igreja da Lapa, onde está lá, e os restos mortais também. Só que em 1995, quando o Fernando Henrique Cardoso, o presidente antes do Lula, assumiu, fez um acordo com Portugal e trasladou parte dos restos mortais do Dom Pedro para o Mausoléu da Independência, que é um monumento muito grande nas beiras do Rio Ipiranga, em São Paulo mesmo, onde os restos da imperatriz também estão. Então, até nisso, o coração dele ficou, até nisso a vida dele, né, foi sempre dividida entre Brasil e Portugal, e até pós-mortem, né? Mas, enfim, eu penso que nós somos um país irmão, nós temos uma série de coisas para construir. Eu hoje tento entender por que e quando que nós perdemos essa relação, porque em 2012, quando teve a última crise aqui, foi 1 milhão de portugueses para o Brasil. Agora, com o Bolsonaro e com essas coisas todas, vieram muitos brasileiros. É a maior colônia no Brasil, mas também é a maior colônia de portugueses no Brasil. Então, nossas vidas são interligadas. Tem alguns artistas aqui, eu volto e meio me pergunto assim: por que vocês, artistas, não pensam em produzir suas artes e apresentar elas para os brasileiros? Vejo eles muito pensando em, eu quero apresentar-me na Inglaterra, se eu sou músico, se eu sou francês, ou eu quero apresentar minha arte na França. Mas o Brasil é um território incrível. Nós temos muito dinheiro, é mal distribuído, mas tem muito dinheiro. Nós temos uma curiosidade enorme pela cultura portuguesa, nós perdemos isso. O Saramago, em 86, numa entrevista, foi perguntado: e aí, Brasil e Portugal, por que tão distante? Ele falava assim: é uma estupidez, nós devíamos estar mais juntos. E ele ainda propunha juntar a Espanha, né? E a Jangada de Pedra, a Península Ibérica, indo para o sul, para o hemisfério sul, contra a comunidade europeia, e também propondo essa união. Quer dizer, eu sei que também Portugal e Espanha não se dão bem, e talvez tenham que se superar para poder crescerem juntos, mas eu acho que nós temos muito para fazer, e eu acho que hoje a minha função com esse livro, com outros projetos, é estreitar esses laços, estimular mais trocas, criar oportunidades para a gente aprender juntos. E assim, que os portugueses conheçam nós somos assim, não temos recursos, mesmo quando não tínhamos dinheiro para viajar, tinha sempre um brasileiro chegando aqui com uma guitarra, com um livro para contar uma história. Então, vocês conhecem a nossa história, as novelas trouxeram. Agora, tem um espaço, nós queremos conhecer a cultura de vocês. O último artista que fez sucesso no Brasil foi o Madre Deus. E antes dele era o Roberto Leal, que morava no Brasil. E vocês têm música boa também. A literatura nós conhecemos muito. Teve um bom projeto do DG Lab, que eu tenho editado os livros com o apoio desse edital, de apoiar editoras brasileiras que queiram lançar autores portugueses no Brasil. E isso fez com que grande parte dessa geração que tem hoje na faixa dos 50 a 60 anos seja conhecida no Brasil. Foi um projeto político de promover a cultura portuguesa no Brasil e a literatura. Mas há espaço para promover as artes plásticas, para promover a comida, a culinária, a ciência, enfim, nós precisamos. E, por último, a Universidade de Coimbra fez esse trabalho. Ela com o Brasil como estava bem, desde que o governo Lula entrou, ajustou as contas, criou um processo de internacionalização dos estudantes brasileiros e dava muita bolsa. A Universidade de Coimbra, percebendo isso, ela foi para todo o Brasil fazer palestras nas universidades para captar
estudantes brasileiros. Foi o boom que veio nos últimos anos de estudantes para Portugal, né? Então, quer dizer, continua a nossa relação, nós temos muito para construir. Eu acho que os traumas a gente pode entendê-los e trabalhar de outras formas, né? E avançar no que pudermos de forma produtiva. Gandhi falava, né? A gente não deve repetir a história, a gente deve construir uma nova história, né? E nós vamos contribuindo, não é? Com os nossos projetos conjuntos. Obrigada, Wagner, por ter estado aqui connosco. Sol do Novo Mundo, vale a pena ler as histórias que o Wagner nos conta. Obrigada mais uma vez por ter estado aqui.